Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar e eu quero sua companhia a partir de agora. Acompanhe comigo os destaques de hoje. Equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva realiza em São Paulo as primeiras reuniões para definir os próximos passos do presidente eleito a partir da posse, marcada para 1º de janeiro. Entre os desafios do novo governo estão garantir o Auxílio Brasil em R$ 600, que não está previsto no orçamento. E neste momento, um dos principais desafios ainda é definir os nomes que vão fechar a equipe de transição do governo. Trabalhadores de olho no dinheiro que chega com o pagamento do 13º salário. A primeira parcela deve estar na conta até o próximo dia 30 de novembro. Começa no Egito a Conferência Mundial do Clima da ONU, a COP27. Entre os assuntos em debate, ao longo das próximas 2 semanas, está um desafio e tanto que é comum a praticamente todos os países. Como reduzir a emissão de gases e evitar as drásticas consequências que virão com o aquecimento do nosso planeta. O Papa Francisco se despede do Bahrein após a celebração de uma missa que reuniu mais de 30 mil fiéis no país do Golfo Pérsico, com pedidos pela paz mundial. E ainda a gente conta para você aqui no Pauta Aberta quem são os convocados da lista de Tite para defender o Brasil no Mundial do Catar. Faltam menos de 2 semanas para o começo dessa festa gigantesca do futebol. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Esta segunda-feira foi de reuniões importantes entre o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e a equipe de transição do governo. Lula, que estava descansando na Bahia, depois do resultado do segundo turno das eleições, voltou para São Paulo para acompanhar todo o processo de transição do governo, que tem o vice-presidente Geraldo Alckmin como chefe dessa delegação aí de transição. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva só assume o cargo no dia 1º de janeiro de 2023, mas as reuniões já começaram hoje, desde as 10 horas da manhã. Especialistas afirmam que o desafio da gestão vai ser negociar com o Congresso Nacional ajustes no orçamento de 2023. Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que foi escolhido para chefiar a equipe de transição governamental, têm como foco inicial garantir o Auxílio Brasil para a população carente no valor de R$ 600. Até agora, esse valor não foi confirmado. A proposta de orçamento para o ano que vem, encaminhada em agosto ao Congresso Nacional pela área econômica do presidente Jair Bolsonaro, prevê um benefício médio de R$ 405. Durante a campanha, Lula prometeu ainda um valor adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos. A ideia é retomar o antigo Bolsa Família, revogado por Bolsonaro. Além do auxílio para a população carente, estão na pauta para a revisão do orçamento de 2023 o ganho real acima da inflação de 1,3% ou 1,4% ao salário mínimo, recursos para a saúde, como, por exemplo, os utilizados no programa Farmácia Popular, recursos para a merenda escolar e, além de montar o quebra-cabeças orçamentário, o presidente eleito também vai participar da 27ª COP, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que já está acontecendo no Egito. E a equipe de transição do novo governo, que terá 50 integrantes mergulhados em assuntos da atual equipe do governo federal, vai trabalhar no 2º andar do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Este ambiente de trabalho já está sendo todo ele montado na capital federal. Estamos no comecinho de novembro, mas não tenha dúvidas, milhões de brasileiros já estão de olho na expectativa para a chegada do 13º salário. É isso mesmo, tem gente que passa o ano inteiro esperando esse dinheirinho a mais aí, que serve, para colocar contas em dia, também para planejar as férias. E a primeira parcela do 10º tem que ser paga até o próximo dia 30. Quem trabalha com carteira assinada deve receber 50% do valor do 13º até o final deste mês. Mas se o empregador preferir, pode pagar todo o valor até o dia 30 de novembro. Tem direito ao 13º todos os profissionais de carteira assinada ou que exerceram alguma atividade nessa modalidade ao longo do ano.
O salário extra pode ser pago ainda que o trabalhador não tenha completado 12 meses na empresa. Daí se paga um valor proporcional ao período trabalhado. Trabalhadores temporários ou que tiveram licença maternidade ou médica também têm direito ao salário extra. Já faz 60 anos que o brasileiro tem direito a receber o 13º salário. A criação dele foi justificada para formalizar o tradicional bônus de final de ano, concedido naquela época pelas empresas privadas. Mas se tornou uma forma de impulsionar a economia, garantindo aumento das vendas tanto para a indústria quanto para o comércio. Conforme previsto em lei, o pagamento da primeira metade do 13º salário deve ser pago entre o dia 1º de fevereiro e 30 de novembro. Ela corresponde a no mínimo 50% do valor do benefício. O empregado também pode optar por receber o 13º junto com as férias. A outra metade do valor deve ser paga no máximo até o dia 20 de dezembro. Que chega em excelente momento, né? Porque a realidade do nosso país, falando nas questões econômicas aí, é de muitas e muitas milhões de famílias endividadas. Olha só, o número de famílias com contas atrasadas no país voltou a subir e atingiu a maior taxa dos últimos 6 anos. De acordo com a CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo, 30,3% das famílias brasileiras hoje são consideradas inadimplentes. E a estimativa de inflação para este ano é de 5,63%, de acordo com análises do mercado financeiro. O teto da meta é de 5%, mas o Banco Central já informou mais de 90% de chance de estouro dessa projeção. A informação foi divulgada hoje no relatório Focus do Banco Central. Foram ouvidas mais de 100 instituições financeiras para chegar a esses números. O mercado financeiro elevou, mais uma vez, a estimativa da inflação de 5,61% para 5,63% este ano. Foi o segundo aumento seguido da estimativa do mercado. Antes disso, esse indicador registrava 17 semanas consecutivas de recuo. A meta de inflação para este ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% e vai ser considerada cumprida se oscilar entre 2% e 5%. O Banco Central considera grandes chances de estouro da meta este ano, assim como ocorreu no ano passado. Para chegar à meta, o Comitê de Política Monetária, o Copom, aumenta ou reduz a taxa básica de juros, a Selic. Hoje, a Selic segue em 13,75% ao ano, o maior percentual dos últimos 6 anos no Brasil. Para o ano que vem, a meta central da inflação foi fixada em 3,25% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%. De acordo com o Boletim Focus, a previsão para 2023 ficou estável em 4,94%. Quanto maior é a inflação, menor o poder de compra das pessoas. Isso porque os preços dos produtos sobem sem que os salários acompanhem este crescimento. O mercado financeiro também previu um pequeno aumento do PIB Brasil para 2023. O crescimento estimado para o ano que vem, que era de 0,63%, na semana passada passou a ser agora de 0,64%, de acordo com esta nova análise. Foram as primeiras previsões depois de concluído aí o segundo turno das eleições no Brasil. Bom, o fim de ano está chegando, é uma época também de muito mais calor, né? E a Defesa Civil Nacional desenvolveu um plano de atuação em parceria com os estados. Tudo para garantir que a população esteja melhor preparada para enfrentar as chuvas fortes e possíveis enchentes que podem acontecer, né, com mais frequência, principalmente nesta época do ano. Fim de ano, verão chegando e a chuva também. Se por um lado ela espanta o calorão e a seca que tomou conta de parte do país, também traz inundações, enchentes, deslizamentos e prejuízo. As regiões sul e sudeste e o estado da Bahia deverão ser os locais mais afetados. Novembro já é um mês chuvoso, apesar de estarmos ainda na primavera. Mas a partir de dezembro, janeiro, fevereiro e março, as chuvas tendem a ser mais abundantes,
com volumes mais significativos. Para minimizar os impactos das fortes chuvas, a Defesa Civil Nacional mantém reuniões com agentes das defesas civis estaduais e outros órgãos do governo federal, como Ministérios da Saúde e da Cidadania. Os encontros ocorrem no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. As agendas de preparação que envolvem tanto o sistema federal quanto os sistemas estaduais, elas visam a definição de um planejamento conjunto, ou seja, uma estratégia para que, caso seja necessária a atuação, tanto na fase de preparação quanto na fase de resposta, essas instituições estejam trabalhando de uma maneira coordenada e saibam como agir sempre de uma maneira para otimizar a atuação junto à nossa população. Com esse clima, é preciso que a população também tenha cuidados. A Defesa Civil Nacional orienta que se evite, por exemplo, contato com a água de alagamentos, que pode estar contaminada. Nada de atravessar ruas alagadas, pois a força da água é capaz até de arrastar um carro. Também não pare o veículo perto de árvores ou de postes, que podem cair ou atrair raios. A Defesa Civil Nacional também orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP de onde mora para o número 40199. O serviço é gratuito e, em caso de risco, envia à população dicas de como se autoproteger. Uma outra dica, seguir a Defesa Civil Nacional no Twitter, no Facebook e no Instagram. Lá todos os alertas são compartilhados, bem como dicas de como se proteger em uma situação de desastre. E olha só, as chuvas fortes já atingiram várias regiões no Nordeste. Há o registro aí de chuvas fortes e alagamentos no Rio Grande do Norte e desde a última sexta-feira em Pernambuco já há registro aí de várias inundações, né? São 123 pessoas desalojadas no estado de Pernambuco, 44 desabrigadas também. A Agência Pernambucana de Águas e Clima diz que essas chuvas são consideradas moderadas ou fortes e são provocadas por uma frente fria. Emitiu também um alerta de chuva que vale até hoje. Em algumas regiões, a força da água provocou inundações e transtorno para os moradores, né? Até o momento, como eu falei, são 123 pessoas desalojadas, 44 desabrigadas. No Rio Grande do Norte, chuvas de 105 milímetros foram registradas em várias cidades com ventos de até 60 quilômetros por hora. As análises indicam que as chuvas foram causadas por instabilidades relacionadas à frente fria que chegou da região sul e sudeste no nordeste do nosso Brasil. Agora a gente vai ao Ceará, Fortaleza. Houve uma imagem muito inusitada por lá. A ação da Polícia Militar levou um policial ao mar para ir atrás de um menor que roubou uma mulher. Acompanhe. Toda a ação foi registrada por moradores da região. O policial estava em um helicóptero da Polícia Militar quando pulou no mar para tentar capturar um adolescente de 17 anos, suspeito de roubar 2 mulheres. Ele tentou fugir nadando. O policial nadou perseguindo o suspeito até que o jovem foi em direção à praia de Mucuripe e lá foi detido por policiais que estavam esperando por ele. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente confessou envolvimento no roubo e foi encaminhado para a Delegacia da Criança e Adolescente. Ação surpreendente, né, da polícia do Ceará, que não deu chances aí a esse adolescente que havia praticado o roubo ali na praia, né? Havia atacado e roubado 2 mulheres. Bom, vamos falar de saúde agora. Estudos apontam o aumento da incidência do AVC nas mulheres. A estimativa é que 1 em cada 5 sofre acidente vascular cerebral. Isso se deve principalmente às alterações hormonais que ocorrem nas mulheres do início da menstruação até a menopausa, passando por gestações e que são considerados complicadores aí para a ocorrência do AVC. Essa é a Adriana Osório, de 47 anos, mãe, esposa, dona de casa.
Ela viu a sua rotina ser transformada no dia 21 de julho de 2021 por algo que ela nunca imaginou que iria acontecer com ela. Eu limpava a casa, eu dirigia, eu fazia academia, andava de bicicleta, tudo. Eu fazia tudo normal. E foi assim, passando o café, que a Adriana teve o primeiro sintoma. Ela ficou paralisada em frente ao fogão. A suspeita inicial era crise de ansiedade, mas ao chegar no hospital, foi diagnosticada com AVC. Uma forte dor de cabeça e daí paralisei tudo. O AVC, conhecido popularmente como derrame, é uma das principais causas de morte ou incapacidade com sequelas permanentes em nosso país. No mundo, atualmente 3 milhões de pessoas sofrem AVC. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 70 mil brasileiros morrem de AVC todos os anos. Todo mundo precisa saber reconhecer, porque é uma doença cada vez mais frequente e hoje em dia o AVC é a doença que mais mata os brasileiros. Então, infelizmente, nós temos que saber reconhecer, porque pode acontecer a qualquer momento com uma pessoa na rua ou com um familiar ou em casa, e nós precisamos saber identificar e chamar o atendimento médico de urgência. Os principais sintomas do AVC são fraqueza de um lado do corpo, alteração ou perda de visão, dificuldade para falar, desvio de rima labial, o sorriso torto. Pode ter alteração de coordenação motora, tontura, a ponto de que a pessoa não consegue mais caminhar, ela não consegue mais ficar nem parada em pé. E pode haver também uma dor de cabeça que é muito forte, uma dor de cabeça explosiva, que faz a pessoa realmente, às vezes, perder os sentidos, desmaiar, e que é a pior dor de cabeça da vida dela. Ao se deparar com alguém com esses sintomas, a primeira coisa que deve fazer é ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no 192. A rapidez e a qualidade do atendimento foram fundamentais para a recuperação da Adriana. Ela chegou com o lado direito completamente paralisado e, além disso, ela estava completamente sem falar. E através da trombectomia mecânica, ela conseguiu recuperar de forma parcial, quase total, a força motora do todo o lado direito e também a fala. É difícil aceitar a condição normal que eu estava, aceitar essa situação que eu estou agora. É difícil, mas com determinação, força de vontade, muita força de vontade, que eu estou aqui. Superar cada dia, porque eu deito na cama e eu agradeço a Deus por esse dia que está aqui. O próximo eu não sei. Então eu agradeço a Deus por esse dia que está aqui. Passos importantes, de superação aí para Adriana. Veja no próximo bloco, o Papa Francisco se despede do Bahrein após celebração de missa para mais de 30 mil fiéis no país do Golfo Pérsico. E a gente conta aqui para você quem são os convocados na lista de Tite que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Faltam menos de 2 semanas para essa festa do futebol começar. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Falamos ao vivo para você de todo o país. São 4h37 da tarde agora. A você sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos de notícias internacionais. Começou hoje no Egito a Conferência Mundial do Clima da ONU, a COP27. Um encontro marcado também pela desconfiança de líderes dos países em desenvolvimento em relação ao cumprimento de metas e promessas assinadas pelos países mais ricos do planeta.
A Conferência Mundial do Clima da ONU foi inaugurada neste domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito. A conferência reúne cerca de 200 países durante 2 semanas. O objetivo é dar um novo fôlego à luta contra o aquecimento global e seus impactos, pelos quais os países emergentes e vulneráveis exigem compensação financeira. Esse tema está na agenda de discussões. A desconfiança dos países em desenvolvimento é forte. Ainda não é cumprida a promessa dos países ricos e desenvolvidos de aumentar para 100 bilhões de dólares por ano a ajuda às nações pobres para reduzir as emissões e se preparar para os impactos. A promessa era que a quantia fosse disponibilizada a partir de 2020. O estado atual dos esforços de mobilização e financiamento climático levanta muitas preocupações. A promessa de entregar 100 bilhões de dólares por ano ainda não foi implementada. Além disso, a maior parte do financiamento disponível é baseada em empréstimos. Também neste domingo foi divulgado um dado alarmante. Cada um dos últimos 8 anos foi mais quente que todos os registros conhecidos até agora. A informação consta em um relatório da Organização Meteorológica Mundial e foi apresentada na abertura da conferência. A gente continua com notícias internacionais. Uma tragédia ocorreu hoje na África. Um avião caiu a 100 metros da pista do aeroporto na Tanzânia. Essa aeronave caiu no Lago Vitória, que é o maior de toda a África. Equipes de resgate informaram que 20 pessoas chegaram a ser resgatadas. Pelo menos 19 morreram. Um avião com 43 pessoas a bordo caiu no Lago Vitória, na Tanzânia, pouco antes de pousar na cidade de Bukoba. Os serviços de emergência informaram que há mortos. Vídeos mostram o avião em grande parte submerso, enquanto as equipes de resgate tentam socorrer os sobreviventes. As operações de resgate continuam. A aeronave é um modelo ATR-42500 da empresa privada local Precision Air. O avião decolou de Dar es Salaam e caiu a cerca de 100 metros do aeroporto, afirmou o comandante da Polícia Regional. O comissário regional Albert Shalamila explicou que entre as 43 pessoas a bordo estavam 39 passageiros, os 2 pilotos e 2 tripulantes. A Precision Air é a maior companhia aérea privada da Tanzânia. Da África, vamos ao Bahrein, no Golfo Pérsico. O Papa Francisco se despediu ontem do país após se encontrar com bispos, sacerdotes e outros religiosos católicos, no Bahrein, após também a celebração de uma missa para aproximadamente 30 mil fiéis com pedidos pela paz. Francisco foi recebido com festa pelos milhares de fiéis que lotaram o Estádio Nacional do Bahrein para a celebração eucarística pela paz e a justiça. No canto de acolhida ao Santo Padre, uma declaração de amor a Deus e a Jesus. Na homilia, Francisco lembrou o anúncio do profeta Isaías sobre a vinda de um Messias verdadeiramente poderoso, mas não como líder que guerreia e domina sobre os outros, e sim como o príncipe da paz, como aquele que reconcilia os homens com Deus e entre si. Animou os fiéis a permanecer no bem, mesmo recebendo o mal. Disse que é preciso quebrar a espiral da vingança, desarmando a violência e desmilitarizando o coração. E lembrou que esse exercício deve começar por cada um de nós nas relações do dia a dia. O convite de Jesus não tem a ver primariamente com as grandes questões da humanidade, mas com as situações concretas da nossa vida, os nossos laços familiares, as relações na comunidade cristã, os vínculos que cultivamos no trabalho e na sociedade onde nos encontramos. Haverá atritos, momentos de tensão, conflitos, diversidade de perspectivas, mas quem segue o príncipe da paz deve procurar sempre a paz. E ela não pode se restabelecer se, diante de uma palavra ofensiva, se responde com outra pior. Se diante de uma bofetada, se responde com outra. É o caminho de Jesus para dar glória ao Deus do céu e construir a paz na terra.
Um dos momentos mais aguardados pela comunidade católica do Bahrein aconteceu neste domingo. Foi o encontro de Francisco com bispos, sacerdotes, consagrados e seminaristas. São eles que ajudam a manter viva a chama do catolicismo no Bahrein. Em todo o país, são cerca de 80 mil católicos. All those who receive him receive the Father's love. Diante da Assembleia de Bispos, sacerdotes, consagrados e seminaristas, Francisco usou as palavras do Evangelho de João para comparar a comunidade católica à fonte de água doce no meio do deserto, a mesma que restitui vigor ao que corre o risco de secar, lava aquilo que nos embrutece, sacia a nossa sede de felicidade e renova a vida. E pediu aos católicos que se mantenham firmes para que as diferenças étnicas, culturais e rituais não comprometam a unidade do espírito. Questa è la forza della comunità cristiana, la prima testimonianza che possiamo dare al mondo. Essa é a força da comunidade cristã, o primeiro testemunho que podemos dar ao mundo. Procuremos ser guardiões e construtores de unidade. Para ser credíveis no diálogo com os outros, vivamos a fraternidade entre nós. Façamos isso nas comunidades, nas casas religiosas, nas famílias e também na sociedade multirreligiosa e multicultural em que vivemos. Sejamos sempre a favor do diálogo, tecedores de comunhão com os irmãos de outros credos e confissões. Sei que vocês já dão um bom exemplo neste caminho, mas a fraternidade e a comunhão são dons que não devemos cansar de pedir ao Espírito para repelir as tentações do inimigo que não cessa de semear discórdia. Ao final do encontro, Francisco rezou a tradicional oração do Ângelus de todos os domingos, invocou a intercessão da Virgem Maria e pediu que ela ajude a todos a se manterem alegres, unidos no afeto e na oração. The Father, the Son and the Holy Spirit. Amém. Copa do Mundo do Catar saiu hoje, agora há pouco, no início da tarde, a convocação do técnico Tite. Veja quem são os homens que vão defender a seleção brasileira na busca pelo tão sonhado hexacampeonato mundial. A lista de Tite começa com os goleiros: Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras. Para as laterais, o técnico gaúcho vai levar Danilo, da Juventus, Daniel Alves, do Pumas do México, Alexandro, também da Juventus, e Alex Telles, do Sevilha, da Espanha. Os zagueiros são Éder Militão, do Real Madrid, Marquinhos, do PSG, Thiago Silva, do Chelsea e Brenner, da Juventus. No meio-campo, o técnico da seleção chamou Bruno Guimarães, do Newcastle, na Inglaterra, Casemiro, do Manchester United, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, Lucas Paquetá, do West Ham e Everton Ribeiro, do Flamengo. Para o ataque foram convocados Vinícius Júnior, do Real Madrid, Antony, do Manchester United, Rodrigo, do Real Madrid, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Pedro, do Flamengo, Gabriel Jesus, do Arsenal, Gabriel Martinelli, também do Arsenal, e o atacante Neymar, que foi inocentado pela promotoria espanhola depois de ser acusado de supostas irregularidades na transferência do jogador para o Barcelona em 2013. E vale lembrar que o atacante Neymar, do PSG, revelado pelo Santos, vai entrar para um grupo histórico na história da seleção brasileira, já que no Mundial de 2022 o craque brasileiro usará a camisa 10 pela terceira vez em mundiais. Neymar atuou com a camisa 10 da seleção brasileira em 2014 e 2018 e vai usar o manto pela terceira vez em 2022. Antes dele, o craque Zico, do Flamengo, usou a camisa 10 da seleção nos mundiais de 78, 82 e 86 e obviamente que a camisa mais importante do futebol brasileiro foi imortalizada por Pelé nos mundiais de 58, 62, 66 e 70. É a seleção brasileira que chega entre as principais favoritas, para este Mundial do Catar, que começa agora em novembro. A gente continua a falar de futebol. 9 jogos agitaram a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Inter e Fluminense estão brigando forte no topo da tabela para ver quem garante o vice-campeonato. O título já está no bolso do Palmeiras. No estádio do Maracanã, o Fluminense jogou contra o São Paulo.
Luciano abriu o placar para o tricolor paulista aos 30 minutos. E Cano marcou o primeiro, o segundo e o terceiro do tricolor. Final no Maracanã, Fluminense 3, São Paulo 1. Na Arena Barueri, o Santos recebeu o Avaí. Marcos Leonardo abriu o placar para o Peixe logo aos 5 minutos de jogo. Mas Ranielli empatou para o Avaí. No Nabi Abichedi, o Bragantino recebeu o América. Juninho abriu o placar para o Coelho. Luan Cândido empatou para os donos da casa. Henrique fez o segundo dos mineiros. E Everaldo ampliou. No final da partida, Juninho, de novo ele, Bragantino 1, América 4. No estádio da Serrinha, o Goiás recebeu o Juventude. E Nicolas fez o único gol da partida. Na Neoquímica Arena, o Corinthians jogou contra o Ceará. E Yuri Alberto, o artilheiro do Timão, fez o único gol do jogo. No estádio gigante da Beira-Rio, o Internacional recebeu o Atlético Paranaense. Pedro Henrique marcou o primeiro para os donos da casa. E Maurício fechou o placar. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebeu o Atlético Goianiense e a partida terminou empatada. Luiz Fernando abriu o placar para os visitantes. E Otero empatou para os donos da casa. No estádio Major Antônio Couto Pereira, precisando vencer para ficar longe da zona de rebaixamento, o Coritiba recebeu o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. E a equipe paranaense saiu de campo com a vitória. Aleph Manga fez o único gol do jogo. Final no Couto Pereira, Coritiba 1, Flamengo 0. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Palmeiras. Jonathan Cafu abriu o placar para os donos da casa aos 6 minutos. E Lopes empatou para o Palmeiras. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, no Mineirão, o jogo entre Atlético Mineiro e Botafogo fecha a 36ª rodada. Bom, há 2 rodadas, do fim do campeonato, a Série A já tem 2 times matematicamente rebaixados para a Série B do ano que vem. O Juventude e, após o empate do fim de semana contra o Santos, o Avaí. Confira agora como está a classificação, quem briga por Libertadores, quem ainda luta para ficar na Série A. O Palmeiras, que já é o campeão, tem 78 pontos. O Internacional vem em segundo, com 67 pontos. O Fluminense é o terceiro, com 64. Mesma pontuação do Corinthians, que é o quarto, também com 64 pontos. O Flamengo é o quinto, com 61. E o Atlético Paranaense é o sexto, com 54 pontos, fechando as vagas diretas para a Libertadores do ano que vem. O América Mineiro é o sétimo, com 52 pontos. E o Atlético Mineiro é o oitavo, também com 52 pontos. Se o campeonato terminasse hoje, o América e o Atlético Mineiro estariam classificados para a pré-Libertadores de 2023. Na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense é o 17º, com 34 pontos. Mesma pontuação do Ceará, que é o 18º e também tem 34. O 19º é o Avaí, com 29 pontos marcados e que já está matematicamente rebaixado. Assim como o 20º colocado, o Juventude, que tem 21 pontos marcados na competição. Vasco e Bahia, 2 gigantes do futebol brasileiro, juntaram-se depois da rodada de ontem a Cruzeiro e Grêmio. Confirmaram o favoritismo e carimbaram o retorno à elite do futebol brasileiro. A 38ª e última rodada da Série B em 2022 apontou os 2 últimos classificados para a Série A em 2023. E são 2 grandes clubes do futebol brasileiro. É lógico que estamos falando do Vasco da Gama, o gigante da colina, e do Bahia, o tricolor de aço. O Bahia conseguiu garantir a classificação após vencer o jogo fora de casa, jogando contra o CRB lá no estádio Rei Pelé. Daniel marcou o primeiro dos visitantes. Bezerra empatou para o CRB. E Mugni, no final da partida, fez o gol que garantiu o Bahia na Série A em 2023. Final, CRB 1, Bahia 2. E a torcida do tricolor de aço foi só alegria. Mas se a torcida do Bahia fez a festa no estádio Rei Pelé, quem também festejou foi a torcida do gigante da colina, do Vasco da Gama. O Cruz Maltino foi até o Novelles Júnior enfrentar o Ituano. Nenê, um dos ídolos do Vasco na atualidade, fez o gol que garantiu ao Vasco o acesso à Série A em 2023, fazendo assim a grande festa da torcida do Vasco da Gama. Vale lembrar que tanto o Vasco como o Bahia sobem para a Série A agora municiados de investimento, já que ambos os clubes viraram SAFs e devem fazer um alto investimento para permanecer na Série A em 2023. Os outros 2 classificados para a Série A são o Cruzeiro, que conquistou o título da Série B em 2022, e o Grêmio, o imortal tricolor.
Tá sendo uma segunda-feira de festa, né, para torcedores do Vasco, do Bahia. Parabéns a esses dois clubes que voltam à Série A do futebol brasileiro. Parabéns também ao Grêmio e ao Cruzeiro, que já tinham garantido anteriormente essa vaga tão cobiçada aí pelos times que disputam a Série B. Bem, do futebol a gente passa para o skate. Olha só, a skatista Raíssa Leal, a fadinha, conquistou ouro e é campeã da Liga Mundial de Skate Street. A etapa final da competição, a Super Crown da Street League de Skate, ocorreu na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A nossa fadinha venceu em todas as 4 etapas da competição, que ocorreram em Jacksonville, Seattle e Las Vegas, nos Estados Unidos. Por último, a grande final no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E foi exatamente na última manobra que Raíssa virou o placar. Até aquele momento, ela era a terceira colocada, atrás de 2 japonesas, e precisava de 5 pontos para vencer e ficar com o primeiro lugar. A skatista, então, deslizou sobre o maior corrimão da pista e, com grande manobra, atingiu a pontuação de 7,4. Com a pontuação final acima dos 21 pontos, Raíssa Leal conquistou o título de campeã do Super Crown, a Super Coroa. Mais uma vez, Raíssa Leal deu show em cima do seu skate. É isso aí, parabéns a Raíssa Leal. A história de uma capela histórica em Maringá, no noroeste do Paraná, a Capela de São Bonifácio, a primeira erguida na cidade, toda em madeira, lá no distante ano de 1940, vai virar documentário. Por lá foram celebradas as primeiras missas, casamentos, batizados da cidade. E tudo começou graças ao espírito empreendedor de um padre europeu que no fim dos anos 30 chegava na região, Padre Scherer. Essa é a Capela Histórica São Bonifácio. Foi a primeira de Maringá, no noroeste do Paraná, edificada em 1940. Ela foi construída toda em madeira pelo primeiro padre de Maringá, o alemão Emil Clement Scherer, que chegou na região em 1936. Ele foi o primeiro proprietário de terras, o primeiro religioso, mas até hoje essa é uma parte da história da cidade desconhecida de muita gente, mas que vai ganhar um documentário. O local foi descoberto em 1990, na época bem deteriorada, quase desabando. A restauração veio somente em 1999. Por um bom tempo, essa relíquia passou despercebida da população. E até hoje, muitos ainda não sabem que aqui foram celebradas as primeiras missas, batizados e casamentos da época. Maringá sempre cresceu de forma muito rápida, né? Uma cidade muito pujante, um desenvolvimento rápido. E esses aspectos históricos importantes foram ficando de lado, né? Muito tempo. E aí, para minha surpresa, um dia eu visitei aqui essa fazenda, encontrei a casa, a capela, semi-destruídos, já estavam bem deteriorados, né? E aí a gente começou um trabalho de divulgação dessa história, né? Com o intuito de preservar essa história. Agora, a história será contada em um documentário de média-metragem intitulado Scherer, do Nazismo à Terra Vermelha. O material fará um resgate com imagens e documentos inéditos que ajudarão a explicar como e por que o padre Scherer chegou a Maringá e relatar o período de 15 anos em que viveu no Brasil. Este é um documentário que ele não tem um viés apenas na história de Maringá. Ele mostra como que Maringá e o norte do Paraná estabeleceram relações globais, sobretudo durante o período da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai explicar como é que se dá essas relações e como é que um padre europeu veio parar na ainda incipiente cidade de Maringá em 1939. Então é um documentário que tem esse viés biográfico, mas mostrando essas relações globais. Além de gravações no Paraná e em São Paulo, a equipe vai percorrer cidades da França e Alemanha. Nós vamos passar por algumas das principais cidades dentro do contexto biográfico do Scherer, para mostrar um pouquinho aonde que o Scherer passou, o que ele fez nessas cidades e o que essas cidades têm de relevância e conexão com a cidade de Maringá. O resultado do trabalho deve ser apresentado à população em abril de 2023. Trazer à luz, né, uma história que estava esquecida, né, da cidade.
E é uma história que vem complementar aí esse trabalho maravilhoso aí que os pioneiros realizaram de desbravamento, né? E que o padre foi também uma figura que contribuiu muito para o início da cidade e que não pode ser esquecido. Importantíssimo resgate histórico, né, que agora vira documentário. Gente, Pauta Aberta está terminando. Obrigado pela companhia. Bom descanso para você. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.